Olá, pessoal. Eu sou a Lorena Rodrigues, coordenadora da Magos aqui na Tato. Sejam bem-vindos a mais um TatoCast. E hoje nós vamos bater um papo sobre foco. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo a Mitsu Gondo, gerente de projetos na Tato. Oi, Mitsu. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada por mais essa participação. É muito engrandecedor, tanto para mim como profissional. Entendo que para toda a estrutura da companhia termos esse tipo de conversa. Muito obrigada pela participação. Muito bom. E para contribuir com a gente tem também o Luiz Angeiras, diretor de desenvolvimento de negócios e parcerias aqui da Tato. Oi, Luiz. Luiz, eu vou até procurar quem é, Lorena. Tudo bom, Lula, gente? Né? Podem ficar muito à vontade, me chamar de Lula, pelo amor de Deus. Cara, feliz demais pelo convite, obrigado. Acho que é importante demais participar, colaborar, trocar ideia com presenças tão ilustres hoje aqui. Parabéns pelo canal, mais uma iniciativa, e acho que a gente tem aí o prazer e a obrigação de contribuir e fazer esse canal prosperar como os demais, viu? Obrigado demais pelo convite e vamos nessa. Vamos lá, maravilhoso. E para completar esse time aqui, super de peso, a gente está com um convidado super especial hoje, que é o Marco Túlio, que é Master Coaching. Seja bem-vindo, Marco Túlio, no seu primeiro momento aqui no TatoCast com a gente. Obrigado, gente. Bom dia a todos aí, é um prazer estar aí com vocês. E um time bom aqui, maravilhoso, né? Com o Lula e com a Mitsu aqui para a gente falar de um tema tão importante que é foco. Tenho certeza que vocês terão excelentes dicas e ferramentas aí. Com certeza. Então, vamos lá. Alguns historiadores e filósofos dizem que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo futuro, é o ser humano com capacidade de foco. Né? A gente conseguir, de fato, ter foco nem sempre é certo, né? Mas a gente vai entender aqui um pouquinho, antes de falar, de fato, como ter foco, vamos entender o que de fato é foco. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala do conceito mesmo, ele traz para a gente uma necessidade de nitidez, de um objetivo bem definido para que a gente consiga fazer, de um ponto de convergência. Então, a entrega efetiva dentro do que a gente desenhou para ser executado. Então, de um modo geral, foco, né? Termos foco é que a gente entregue exatamente o que a gente planejou, que a gente convergiu, que nós tivemos como objetivo principal. Então, acho que quando a gente fala da necessidade de pensar e falar sobre isso, a gente precisa primeiro dar um passinho atrás e entender como que funciona, né? Então, hoje, a gente tem esse direcionamento para entender um pouquinho o que é esse foco. Muito bem. E em relação a isso, como que essa falta de foco prejudica o nosso dia a dia, Lula? Nossa, Lorena, eu acho que assim, eu acho que o foco, a falta de foco ou a repentina mudança de foco, eu acho que ambas são prejudiciais para a nossa rotina, né? E eu acho que talvez o primeiro fator, e aí eu trago muito para minha experiência própria, tá? É uma sensação de andar e não sair do lugar. Sabe, aquela sensação de não evoluir, seja porque você tem, às vezes, várias frentes ao mesmo tempo e te falta um foco, seja porque você está indo super determinado num foco e aquele foco muda e você parte para determinado caminho e você vai e dá a sua energia, canaliza e o foco muda de novo e aí você vai e esse negócio vira uma bola de neve. Então, na minha opinião pessoal, assim, acho que essa sensação de não evoluir, que vem junto de um cansaço mental, um desgaste, que gera um desânimo, né? Que gera uma desmotivação, eu acho que para mim no dia a dia é a principal causa, é o principal efeito, né? Óbvio que isso vem junto uma série de outros fatores mais corporativos, como a dificuldade de entregar um resultado, às vezes a postergação de uma entrega, né? De uma conclusão de um projeto. Então, eu acho que o desafio muito grande nosso hoje, né? No mundo tão dinâmico que a gente vive, em que as frentes ficam pipocando na nossa frente, né? Putz, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Você conseguir escolher, determinar, priorizar, dar cadência e seguir determinado foco, determinado objetivo, como a Mitch muito bem falou, é um desafio muito grande. Acho que quando você encontra isso,
eu acho que a sua rotina tende a ser mais produtiva, né, mais disciplinada, e acho que a companhia inteira colhe, né, os frutos e os resultados desse processo. Então, para mim, o grande impacto no dia a dia ele é muito mental, sabe? Ele é muito mental e de motivação e de inspiração. Concordo plenamente. Eu acho que quando a gente consegue estabelecer uma meta, o foco acaba ficando no destino. Mesmo a gente passando por vários obstáculos, parece que a gente não aproveita o caminho, né? E o foco ele pode ser treinado. Eu vejo muito isso. É treinamento, é entender como funciona melhor para cada um, né? Acaba que ter foco é hábito. Não tem como. Se todos os dias você tem o hábito de não se organizar, de não entender suas demandas, de não, sei lá, e cada um tem o seu jeito, de anotar no papel, ou de fazer uma planilha, ou de definir tempo para as coisas, parece que não sai, né? Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Se a gente não é organizado com o que a gente tem que fazer no dia, com aquela rotina, a gente não consegue ter hábito, né? É o hábito do foco, basicamente. E é muito fácil distrair hoje em dia, né? É muito fácil se distrair. Hoje, E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de alguns momentos que vocês passaram, assim, com obstáculos que dificultaram manter o foco. E aí eu vou deixar aberto para quem quiser contribuir, tá? A experiência de vocês mesmo, como que foi, como que vocês conseguiram resolver esse problema, ou que seja temporário. Eu entendo que cada vez é uma coisa, né? Cada momento o problema é diferente, a solução pode ser diferente. Então, da experiência de vocês aí, como que foi com vocês? Vou comentar um ponto importante aqui, acredito, para todos nós, Lorena. O foco significa ter um objetivo bem definido. Quando você não sabe onde quer chegar, a gente tem aquela velha frase, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, quando a gente não tem um objetivo bem definido, a gente pode ter grande chance de perder o foco. Eu passei por isso, principalmente no início da minha carreira. Eu formei em engenharia, depois formei em física. Falei, o que eu vou fazer agora da vida? Vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar onde? Eu não sabia exatamente o que fazer da vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer idade. Não quer dizer que não aconteça hoje com a gente, mas no início da carreira aconteceu mais comigo, não sei se com vocês também, mas a gente fala assim, para onde que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da vida. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive, principalmente no início da carreira, é que errar faz parte do processo. Se a gente errou aqui, a gente conserta lá na frente. O importante é você ter um objetivo definido. Porque se você não tem um objetivo definido, você vai encontrar um monte de pessoas que vão só te utilizar para atingir os objetivos dela. Essa é uma dica que eu deixo aí para todos, né? Porque a gente tem que ser protagonista de vida. Se a gente não tiver foco, nós vamos ser só espectadores e não protagonistas. Faz todo sentido. Eu tenho dois exemplos, assim. Um é muito latente, eu acho que talvez todo mundo tenha passado um pouco por isso, e a gente na Tato passou muito, que foi a própria pandemia, né? Quando a gente se viu, na época eu era diretor de operações, imagina, né? Que cenário de incerteza a respeito da doença, de causas, de transmissão e etc. Né? Aquele pânico inicial, né, que a gente viveu, daquelas incertezas, e você tendo que tocar a operação, entregar seus resultados, proteger aquelas pessoas que estavam no piso, procurar a saída de home office. Então, foi um momento ali que a gente tinha tudo para se desfocar, para perder ao longo do caminho. Acho que o Túlio falou, o Marco falou muito bem, né? A gente se perder ao longo do caminho, porque era cada hora uma novidade, cada hora uma informação, entrava um decreto, saía um decreto, mudava um negócio. Então foi um ambiente ali muito dinâmico, e a gente teve que ter um trabalho de disciplina muito grande para a gente poder focar. Acho que esse para mim foi um aprendizado gigantesco. E o último agora é a minha mudança de área, né? Então, quando eu saí da área de operações para a área de novos negócios, inclusive isso foi pauta das minhas sessões com o Marco, né? A gente conversou muito lá no início, quando eu comecei a fazer o coach com ele, que foi, cara, e agora, assim? Como é que eu entro numa área com um objetivo muito estratégico para a companhia, né? De apoiar a companhia na estratégia de crescer, com um mercado gigantesco. Imagina, qualquer cliente do mercado pode ser um cliente da Tato. Para onde eu vou,
para onde eu atiro, aonde eu miro, quem eu vou prospectar, com quem eu falo, quem eu não Qual falo. é o meu foco agora? Por né? onde eu começo? Começo pelos meus contatos do LinkedIn, vejo ali quem é o cara que pode me contratar, faço um approach, começo olhando para o mercado, assim, foi um momento em que tudo poderia ser foco. E acho que o Marco me ajudou muito a organizar a atuação, de entender que dava para olhar tudo, mas que as coisas tinham que ter prioridades. Então, talvez qual o caminho mais rápido, mais fácil para chegar num primeiro cliente e a partir daí coletar as lições e aplicar nos outros. Então, foram 2 momentos bem, bem complexos. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade no comercial, não vou mentir, assim, cada hora que surge um bid novo, você vai, e aquele outro bid, então você tem que estar o tempo inteiro ponderando e fazendo um equilíbrio muito grande, porque o foco ele tem que ser objetivo e execuível, porque se for um objetivo que não é execuível, você de novo vai se desanimar, porque você vai nadar e morrer na praia. Então, o tempo inteiro você tem que ponderar, o cliente é maravilhoso, cara, adoraria tê-lo como cliente da Tato. É execuível chegar no cliente? Consigo entregar o que o cliente precisa? Putz, cara, se eu não conseguir, eu preciso focar em outro, porque senão eu vou até o cliente, eu vou apresentar a Tato pelo cliente, vou fazer a proposta, vai passar 2 meses e o cliente vai falar, cara, maravilha, Lula, mas eu preciso de um negócio aqui, diferente. E se a gente não for capaz de entregar, o que vai acontecer com o Lula? Eu vou me frustrar. E aí, para a próxima negociação, eu vou com menos energizado do que eu fui na primeira. Então, esse é o exercício que eu particularmente faço demais, assim, ponderar o quanto aquele objetivo que eu estou traçando, aqui no final do dia é o foco, ele é execuível, e o quanto desse caminho eu vou trilhar e vou também comemorar. Acho que tem outro ponto importante, assim, a gente não comemora as conquistas diárias rumo ao nosso objetivo final. Então, numa negociação, a gente vê muito isso, né? A negociação é feita por etapas. Então, se eu conseguir fazer uma agenda com o cliente, cara, que bacana, né? É uma etapa cumprida do foco. Se eu conseguir fazer com que o cliente me pedisse uma proposta, encaixar uma proposta, bacana demais, a segunda etapa foi construída. Eu nunca vou conseguir chegar no cliente operando dentro da Tato se eu não cumprir essas etapas. E às vezes a gente quer ir lá para o final, ou a gente passa batido das etapas do dia a dia e não comemora, né? Não se reenergiza. Então, eu acho que isso é um caminho que eu procuro exercitar demais, assim, sabe? E eu ia falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre as etapas. Lula, eu vejo muito que, às vezes, a gente tem um objetivo muito longo, né, para chegar, que a gente sabe que tem um caminho lá, mas a gente foca no chegar. Só que para eu chegar, eu tenho um monte de pequenas metas que eu preciso dar foco, sabe? Eu aprendi isso, como você falou muito sobre os erros. Errar é humano e é bom em alguns momentos, porque você aprende com isso. Então, eu aprendi isso exatamente em experiência de tipo assim, cara, eu quero chegar lá. E aí, eu tentando chegar lá, eu não chegava nunca. E eu entendi que para eu chegar lá, eu tinha um caminho, pequenas metas. Então, o que eu fiz? Eu separei o meu objetivo com pequenos focos. E a cada momento que eu chego em cada né, dessa estradinha, aí a gente tem uma comemoração e eu sei que eu tô mais perto do meu objetivo. Então, foco não é só foco no final. É foco em uma meta por vez. Falando um pouquinho de nada a ver com o mundo corporativo aqui, de mundo fitness, eu vi um vídeo do Paulo Musi falando isso uma vez. Ele falando que sobre emagrecimento e o pessoal que quer ganhar massa em todos os âmbitos. É você focar em uma refeição por vez, né? É você focar dia a dia. Se hoje, o foco hoje é eu seguir a dieta hoje, né? Eu consegui me alimentar bem hoje. E aí sim eu vejo a semana, como é que tá indo, o mês, como é que tá indo. A gente quer ir logo pro finalmente. Pro finalmente, né? Sentido, né? Um foco por vez, porque parece que a meta fica mais execuível, né? Mais fácil de chegar quando você vê. A analogia do modelo ágil, né? Você faz você vai entregando e vai melhorando, todo dia você faz as reuniões de 15, 10 minutos no máximo para você ver o que você entregou, o que você vai entregar, porque isso faz o teu cérebro se programar todo dia, olhar para aquilo, porque a gente também tem uma... Né? Putz, a minha entrega daqui a 3 meses. Quando faltar 1 mês eu vou e olho. Não, cara, programa teu cérebro para todo dia você olhar para o terceiro mês lá, onde você vai chegar, entendeu? Sim. Então, o modelo 3 meses tem muito disso. chão. Não, com certeza. E é interessante... Pode falar, É uma coisa só para complementar, o pessoal fala muito de propósito de vida. Então, essa meta diária, o que eu vou fazer dia a dia? Faz sentido para mim acordar todo dia, fazer esse projeto?
Esse é o propósito. Por exemplo, terminar um projeto em 2 meses é um propósito, é um foco que eu tenho. Mas e o dia a dia? O sentido, está fazendo sentido para mim? Então, gente, uma dica, sentido é tão importante ou mais importante que o propósito, tá? Porque cada dia vai fazendo sentido para você, você chega no propósito. Não, com certeza. E é interessante isso que o Marco comentou sobre propósito, né? Às vezes a gente tem um propósito, a gente acha que todo o esforço que a gente tem na vida, a gente precisa direcionar para esse propósito e a gente acaba atropelando as coisas, né? Uma vez a gente fez um passeio na Chapada, e aí, dentro desse passeio, o propósito era chegar num morro específico. Então, a gente foi aquela turma inteira, todo mundo cansado e correndo e tal. E aí, o propósito, tinha um rapaz que era extremamente competitivo que estava conosco, e o propósito dele era chegar antes de todo mundo. E a gente foi passando por várias etapas. Eu tenho pavor de cobra, então eu ia toda atenta para ver se eu não encontrava nenhuma cobra no caminho e tal, e até que nós chegamos nesse morro, e aí a gente foi contemplar o pôr do sol, foi uma coisa fantástica. Na hora que a gente foi comentar sobre a experiência, de como foi, como é que ficou, o que a gente sentiu dentro do caminho, eu falei que foi para mim uma libertação muito grande de caminhar no meio do cerrado e com medo, mas contemplar as árvores, as flores, os animais. Aí o outro falou, cara, eu encontrei flores que a minha mãe cultivava quando a gente era criança. Aí o outro foi falando de uma coisa ou de outra, e esse rapaz, ele não falou nada. Aí a pessoa falou, mas você não encontrou nada legal? Ele falou assim, o meu foco era chegar no nosso morro, lá na nossa montanha. Gente, meu foco era esse. Aí todo mundo parou, e a pessoa que estava direcionando a gente falou assim, em momento algum você parou para contemplar cada etapa que você passou? E aí, assim, muito engraçado, porque assim, eu sou muito acelerada, eu costumo atravessar todo mundo, né? Então, eu quero, de qualquer forma, implementar e correr atrás, e em momentos da minha vida eu paro para refletir sobre essa ocasião, que eu falo assim, gente, como o Lula falou, como é que eu vou, a cada etapa que eu passei, eu vou comemorar, ou eu vou voltar e falar o que eu posso melhorar em relação ao que eu executei. Então, acho que é um ponto muito importante. A gente precisa ter o propósito, a gente precisa ter foco nas entregas, mas a gente precisa também permitir que nós consigamos viver cada etapa que a gente tem, cada conquista que a gente fez. Então, eu acho que isso é muito importante. Há muitos anos atrás, interessantíssimo, eu trabalhei numa indústria que fazia lente de máquina fotográfica. E aí, essa área que eu trabalhei, ela trabalhava com a qualidade do foco da máquina fotográfica. E eu era muito estressada, porque assim, a gente tinha uma produção muito grande para entregar, a qualidade, tinha um produto específico que tinha uma alta qualidade, e eu precisava entregar essa alta qualidade. Às vezes eu pegava a lente e ela estava cheia de riscos e tal, e isso, nossa, eu acabava tirando essas peças e tal, até que uma gerente da área na época me chamou para conversar. Ela pegou e falou assim, deixa eu te contar um segredo. O foco, ele é exatamente no meio da lente. Toda a sua vida você vai ter várias situações onde ao redor você vai ter lixo, você vai ter risco, você vai ter sujeira, que vai te enganar e vai te direcionar para que você saia do foco. Mas o foco ele é sempre fechadinho, sempre no meio. Então, quando você for fazer uma avaliação de qualidade da lente, se preocupe com o meio. Aonde realmente você quer alcançar, onde você quer chegar, onde tem a melhor qualidade de foco da lente. E isso é interessante porque eu levo para a minha vida também. Em alguns momentos a gente precisa, igual o Lula falou, entregar um cliente. O que é que acaba atrapalhando, o que é que acaba impactando nisso. Então, em alguns momentos da nossa estrada, a gente vai ter que parar e falar assim, o que está me atrapalhando aqui? Qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, é interessante que a gente viva cada etapa, é interessante que a gente, em alguns momentos, volte, refaça os planos, ou a gente volte e fale, aonde realmente é o meu foco? Porque você vai ter milhões de coisas, milhões de pessoas, né, justamente, para que acabem atrapalhando ou direcionando aí a visão do que a gente precisa entregar. E se preparar para dizer um monte de não pelo caminho, né? Isso, e a gente tem uma baita dificuldade de dizer não, né? Tudo dá, tudo pode, tudo vem, vamos dar um jeito, então tem que dizer não. Tem que anular efeito contrário, então vai ter efeito contrário ao longo do caminho, a gente tem que saber anular.
é uma das coisas que eu tenho percebido muito, e isso eu tenho aprendido. Você falou do não, eu acho que faz todo sentido. É saber até onde você pode ir também. Até onde é seu escopo, até onde vale você tá falando sim para tudo, perdendo o foco no que de fato você precisa entregar, no que de fato é seu, e dando foco para o que não é seu. Porque às vezes você está dando foco porque não é seu, não é sua entrega, e eu lembro muito do que você falou no início, né? Quando você não tem o foco, o protagonismo não é seu, né? É de outra pessoa, você vai estar dentro do objetivo de outra pessoa. Então, até que ponto você não falando não e não ressignificando o que você de fato está fazendo ali, você está tendo foco no seu objetivo, né, na sua entrega, na sua meta, no seu resultado, ou no do outro, que não tem nada a ver com você, que não é seu escopo. E aí, se no futuro você não entrega o que de fato é seu, ou você entrega algo que não é seu, mas entrega errado, não é sua praia, né? Você não fez certo, porque ele não é para você, não é seu. Então, acho que é muito importante também dar essa balanceada, sabe? Pôr no papel o que fazer, e se de fato aquilo é seu, de fato é da sua área, traz parceiros, se não é da sua área. Acho que a Mitsu deve ter muito isso também na experiência, porque ela é da área de projetos ali, né, Mitsu? Do que de fato é de projetos, ou Exato. que de fato projetos tem que trazer a outra área para contribuir. Fala um pouquinho pra gente aí de como que é isso, quando você chega com alguma coisa. É interessante porque, assim, normalmente as pessoas falam, qualquer coisa que a gente não souber o que é, a gente direciona para projetos, porque projetos vai direcionar para alguém. Eles sempre têm esse pensamento. Isso. E eu concordo, por um lado, porque na nossa visão, dentro das nossas atividades, a gente tem um processo que é bem importante para a gente, que é justamente o entender a necessidade, independente de quem seja. Então, tudo que chega para a gente, para que a gente avalie, nós temos essa visão, a gente abre, e aí eu sou muito visual, então eu literalmente desenho tudo que é o processo, do que nós estamos falando e principalmente qual o objetivo desta ação, desse projeto, desta demanda. Então a gente sempre faz isso. Através desse desenho, né, literalmente colocar no papel, fazer todo o fluxo, entender do que se trata, aí a gente consegue realmente definir. E aí, como você comentou muito bem, chamar os parceiros, olha, até aqui a gente consegue trabalhar, isso daqui já é seu, chama outra área, a gente começa a compor essa grande movimentação para que esse projeto ele realmente evolua, tá? Então é muito comum que a gente realmente receba. Isso, né? Justamente. Então, às vezes, chega uma necessidade, as pessoas não sabem de onde que é, a gente acaba apoiando em relação a abrir, né? A gente acaba destrinchando toda, colocar ele dentro de uma, como se diz, de uma mesa aberta, a gente acaba expandindo essas informações, o modelo de enxergar qual é a necessidade, e a gente acaba direcionando isso para as áreas. Mas isso é muito comum mesmo, só que eu acho que faz parte, sim, do nosso negócio entender e fazer com que isso tenha o processo fluido dentro da companhia. Eu acho que é um modelo que pode ser usado no pessoal e no profissional. Eu pedi para você falar porque eu imaginei que fosse esse ponto. Eu acho que quando se tem um objetivo é exatamente isso, é entender o que é, né, o objetivo daquilo, quem vai ser envolvido, e aí sim, se faz sentido, aí sim você traça a rota. Eu imagino que para todo âmbito, gente, todo projeto, seja na vida pessoal ou na profissional, é do mesmo jeito. E mais do que nunca o tema do sentido faz sentido, né? Porque quando você está num projeto multifuncional, com vários integrantes, se não faz sentido para um, para outro, você sente isso no projeto, né? Você sabe que esse cara tem uma área ali que não está indo, está demorando mais, está dando mais trabalho. Você sente, né? É diferente quando todo mundo entende que faz sentido para todo mundo, acho que o negócio flui, né? O comercial é assim também, quando a gente monta um projeto, quando a gente vai num cliente, vai defender, isso é muito bacana, porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer reunião técnica com o cliente, em que a gente bota todas as áreas da empresa, a MIT já participou, inclusive. E é muito bom, cara. É lindo de ver quando está todo mundo ali engajado, apresentando a sua área para o cliente. E isso é perceptível demais para o cliente. Então, a gente tem vários feedbacks do cliente falar, pô, cara, do caramba que vocês fizeram, do preparo, do envolvimento, sabe? E isso é sentido, né?
é fazer sentido. É legal ter um foco no objetivo com o apoio de outras pessoas. Ninguém está sozinho, né? Com o mesmo sentido, né? Com o mesmo sentido. É lindo. Faz sentido para todo mundo estar ali defendendo a Tato para um cliente novo que vai ser próspero para todos, entendeu? Então, isso que vocês estão falando tem muito a ver, né, Lula, com para a Tato, né? Que uma equipe forte na Tato, o principal ponto é senso de propósito. Todo mundo rema para o mesmo lado. É só isso? Não, claro que não. Nós temos outras competências fundamentais para a empresa rodar bem, uma comunicação aberta, uma liderança democrática, feedbacks adequados, processos bem definidos, tudo isso é importante. Agora, o primeiro ponto, foi o que você falou, todo mundo rema para o mesmo lado. Se tiver alguém remando contra, nenhum setor da empresa, nenhuma empresa terá senso de propósito. Então, o senso de propósito é o primeiro ponto de todos. É o foco, é o primeiro ponto de todos. Concordo plenamente. Gente, que lindo esse bate-papo, assim, acho que foi super rico. Quero agradecer de coração a participação de todos vocês três, Lula, Mitsu, Marco, acho que foi super rico. Quem estava ligadinho aí, acho que conseguiu anotar um monte de dica boa que a gente deu aqui de como manter, de fato, o olho no objetivo. E aprendemos aqui que sem perder, né, sem deixar de apreciar o caminho até chegar por lá, porque é aí que a gente aprende, é nos erros que a gente erra, aprende, volta para trás, recalcula a rota e segue viagem. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês querem falar alguma coisa para fechar? Não, eu acho que a gente tem a oportunidade de trabalhar numa companhia que tem um propósito muito bacana, e que particularmente para mim faz total sentido, né? Quando a gente olha para nossa marca e vê o H no meio do nosso nome, né? Da nossa logotipia, e a gente transcende isso para o nosso propósito, para o nosso dia a dia, faz total sentido, né? Acordar todos os dias, arregaçar as mangas, fazer o que tem que fazer para algo que vem na frente, né? Então eu uso isso demais, né? Para minha automotivação, para minha entrega. E claro, né, a partir do momento que não faz mais propósito, não faz mais sentido, a gente tem que parar e repensar. Mas acho que a oportunidade de estar numa companhia que tem um propósito focado no ser humano e que se a gente acredita que os seres humanos, né, são a salvação do nosso planeta, eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e mergulhar com toda a energia e toda a determinação que tiver em cada um de nós, tá? Então, cada um que está na Tato, né, da Tato, assistindo esse TatoCast, pensar no propósito da companhia, o quanto o propósito da companhia se alinha ao seu propósito. Se tiver alinhado, gente, vamos dentro, vamos embora. É isso. Legal. Concordo. Perfeito. Não, é muito importante, porque, assim, muito se fala sobre o humano, né? Sobre trabalhar o humano. A gente já tem inúmeras verificações, avaliações e certeza de que qualquer área da companhia ela tem que trabalhar com o humano. A tecnologia, a base dela, do entendimento, ela é humana. A base da inovação, ela é humana. A base de todo relacionamento, ele é humano. E como o Lula comentou aqui, realmente, trabalhar numa empresa onde o principal foco é essa transformação, essa evolução, é essa abertura de visão, né? Qual que é o nosso foco, aonde a gente gostaria de chegar, faz muito sentido para a gente, faz muito sentido mesmo. Então, assim, é importante, e aí cada um dentro do seu pedacinho, fazendo a sua atividade, ele acaba transformando tudo, né? Porque a gente sabe que qualquer pedacinho, ele tem o mesmo direcionamento dentro da companhia. A gente tem um foco comum, que é trabalhar com a evolução, que é a transformação do humano. Então, isso é muito bom, é excepcional para a gente. E poder colaborar com a Tato faz muito sentido para mim, porque é colaborar com uma empresa que acredita nas pessoas, que valoriza o ser humano, e isso é um valor para mim, faz sentido para mim. Então, duas coisas que são vitais para todos nós, para todos que estão nos ouvindo aí. Tenha foco em algo que tenha valores semelhantes aos seus, isso é fundamental. E outra coisa, a pessoa que fala assim, eu não sei ainda direito onde eu quero chegar, então saiba pelo menos o que você não quer mais para a sua vida. Isso é ter foco também. A gente comentou no início, para que coisas ou até pessoas é importante você dizer não, para que você comece a ter mais foco. Mesmo que você ainda não tenha certeza de onde você quer chegar, você tem que ter certeza do que você não quer para a sua vida. Então, outra consideração, acredito, vai ser muito importante para todos aí.
Show de bola, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter vocês em breve aqui de novo, falando um pouquinho mais sobre as experiências, trazendo mais dicas. E para você que nos ouve ou nos assiste, né? Ou nos assiste, fica ligado que em breve a gente vai ter novos episódios falando sobre temas bem legais, assim como esse. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Até a próxima. Obrigado.